Imagine, o sol abrasador abraça sem piedade a terra da antiga Babilônia, transformando o ar em uma miragem flutuante. O céu, como uma camada metálica em brasa, treme de calor, e cada pedra das muralhas da cidade parece exalar calor acumulado. A cidade movimentada se enche do estrondo das carruagens, dos gritos dos mercadores e do estalo dos chicotes, mas tudo parece parar quando você olha para cima. Diante de você se abre um panorama realmente fantástico. Sobre o fundo de uma planície monótona e queimada pelo sol, entre as areias e o pó, ergue-se uma construção de vários níveis, coberta por uma densa vegetação. Enormes terraços, como degraus de uma escada para o céu, estão cobertos de plantas exóticas, desde flores brilhantes até palmeiras em expansão. A folhagem brilha em todos os tons de verde, criando um contraste com a implacável paleta cinza-amarela da paisagem circundante. Pelas cascatas em degraus dos terraços, correm finas correntes de água que brilham à luz do sol e emitem um gorgolejo relaxante. Nutrem as plantas e lhes dão vida neste clima abafado. Mas, como a água se eleva tanto, o mistério da tecnologia antiga nunca deixa de surpreender. Elevadores, aquedutos, ou um engenhoso sistema de canais que são matéria de lendas permitem que esta estrutura floresça. É como se ouvisse o sussurro fresco das gotas, que trazem alívio neste reino de calor. Os jardins suspensos de Semíramis não são apenas um oásis verde, mas um verdadeiro desafio à natureza. No meio de uma vasta planície, onde a vida é impossível sem água e sombra, são um triunfo da engenharia humana. A estética e a força do amor não só saciam a sede da visão, mas se tornam um símbolo da inquebrantável vontade e inspiração do mundo antigo. Mas esses jardins foram uma realidade? Ou é apenas uma hábil miragem, tecida com as palavras de poetas e historiadores da antiguidade? Poderia ser um belo conto de fadas criado para glorificar a grandeza da Babilônia? Ou a lembrança de um sonho que nunca se materializou? As lendas em torno dos jardins são surpreendentemente ricas, mas nenhum dos textos antigos deixa uma resposta clara e inequívoca. Os arqueólogos ainda não sabem como relacionar os fragmentos de informação das crônicas com os dados das escavações. Por que os autores antigos descreviam os jardins com tanto entusiasmo e atenção aos detalhes, se poderiam ser mera ficção? Talvez esse seja o seu mistério, ou talvez sua realidade fosse outra, não tão grandiosa quanto imaginamos hoje. Viajemos no tempo até uma época em que os mitos e os fatos se entrelaçavam tão estreitamente que era difícil distingui-los. Tentemos contemplar este mundo misterioso através dos olhos de quem viveu há milhares de anos e talvez sejamos capazes de levantar o véu sobre esta história surpreendente. Nossa história começa na lendária Babilônia, uma cidade que era uma verdadeira joia da antiga Mesopotâmia, situada entre os caudalosos rios Tigre e Eufrates. Babilônia não era apenas impressionante por sua escala, mas também um símbolo de poder e prosperidade cultural. Havia gigantescos zigurates, muralhas de azulejos e grandes palácios que irradiavam esplendor e luxo. Esta cidade se tornou um dos centros mais importantes do mundo antigo, onde a arte, a ciência e a engenharia alcançaram níveis sem precedentes. Segundo a versão mais popular, os jardins suspensos foram criados durante o reinado do rei Nabucodonosor, um dos maiores monarcas de sua época. Este ambicioso governante governou entre os anos 605 e 562 a.C., transformando Babilônia no centro da história da humanidade, em uma das principais capitais da antiguidade. Seu nome está associado não apenas a vitórias militares, mas também a grandiosos projetos de construção que demonstrariam o poder e a grandeza de seu império. Conta a lenda que um dos motivos mais comoventes para a construção dos jardins suspensos foi o amor do rei por sua esposa, a rainha Amitis. Amitis, uma princesa de Medos, casou-se com Nabucodonosor, como parte de uma aliança entre as duas poderosas potências. No entanto, após se mudar para a Babilônia, a mudança de cenário foi difícil de suportar para ela.
Acostumada às colinas verdes e frescas e às florestas de sua terra natal, ela sentia falta da beleza da paisagem da Média em contraste com o sol escaldante e as planícies empoeiradas da Babilônia. Nabucodonosor, em um esforço para aliviar a saudade de sua esposa e reforçar sua aliança com a Média, decidiu criar um canto no centro de Babilônia que a lembrasse de sua terra natal. Assim nasceu a ideia de criar colinas artificiais cobertas de vegetação exótica, que combinariam elementos da natureza e soluções complexas de engenharia. Para tornar essa ideia realidade, não apenas era necessária a habilidade dos construtores, mas também uma tecnologia avançada para a época. Os jardins suspensos, segundo as descrições dos autores antigos, tornaram-se uma verdadeira obra-prima. Cada nível dos terraços foi cuidadosamente planejado, desde as enormes colunas que sustentavam a estrutura até o complexo sistema de irrigação que assegurava o crescimento das plantas. Disse que a rainha Amitis podia passear por esses terraços desfrutando da vista das flores e das árvores, do canto dos pássaros e do frescor dos riachos como se tivesse retornado às montanhas da Média. O historiador babilônico Beroso escreveu que Nabucodonosor ergueu terraços que se assemelhavam a montanhas reais e os plantou com uma variedade de plantas para recriar as paisagens da terra natal de sua esposa Amitis. Este gesto estava motivado não apenas pelo amor, mas também pelo desejo de dar a ela uma sensação de lar, uma lembrança das colinas verdes da Média que ela havia deixado para trás por uma vida nas planícies poeirentas e quentes da Babilônia. É difícil imaginar a magnitude e a ambição de um projeto assim. A construção desses jardins em terraços exigiu um enorme esforço. Enormes plataformas de pedra foram erguidas uma sobre a outra e sua superfície foi coberta com uma espessa camada de terra capaz de suportar não apenas ervas e arbustos, mas também grandes árvores. Todo o complexo foi criado com a intenção de que as plantas pudessem florescer e ser agradáveis à vista. Nas condições extremas do clima abafado, a água, um dos elementos principais desses jardins, desempenhou um papel fundamental. Um sistema de irrigação especialmente projetado, sem igual no mundo antigo, elevava a água do Eufrates a alturas comparáveis às de um edifício de 7 andares. A água que fluía constantemente enchia o ar de frescor, criando a ilusão de uma floresta viva que respirava no meio de uma planície quente. Os jatos de água podiam descer das terraças em cascatas cintilantes, reforçando a impressão de paraíso. No entanto, existe outra versão que atribui a criação dos jardins à lendária Semíramis, uma das figuras mais misteriosas e pitorescas da história antiga. Semíramis, também conhecida como Semíramis, foi uma rainha da Assíria que supostamente governou no século IX a.C. Sua imagem está cercada de numerosos mitos e lendas. Sua imagem está cercada de muitos mitos e lendas, de modo que sua figura mal se distingue na poeira dos séculos. As fontes a descrevem como filha de um mortal e da deusa Derketo, a deusa síria, da fertilidade, da qual se diz que tinha a aparência de mulher, com cauda de peixe. Essa linhagem misteriosa conferia à rainha um halo de divindade. Semíramis era famosa por sua extraordinária beleza, que, segundo os autores antigos, cativava os corações não apenas das pessoas comuns, mas também dos grandes governantes. Mas suas qualidades não se limitavam à aparência. Ela tinha uma mente excepcional, ambição e uma vontade de ferro. Essas qualidades permitiram que ela não apenas ascendesse ao trono após a morte de seu marido, o rei Nina, mas também se tornasse uma das governantes mais poderosas de sua época. As lendas atribuem a Semíramis grandiosos projetos de construção, incluindo a edificação não apenas dos jardins suspensos, mas também da própria cidade da Babilônia. Ela é considerada a criadora de um sistema de irrigação em grande escala que transformou as terras férteis da Idade Média em um próspero centro do mundo antigo. Os textos antigos afirmam que seu reinado foi caracterizado pela construção de magníficos templos, palácios e fortificações que encantaram seus contemporâneos. Babilônia foi sua obra-prima, uma cidade onde a arte, a ciência e a engenharia
alcançaram níveis sem precedentes. Quanto aos jardins suspensos, as lendas dizem que Semíramis os concebeu como um reflexo do Jardim do Éden, descrito nos mitos de seu povo. Não se tratava apenas de uma exibição de poder e riqueza, mas de uma tentativa de criar uma utopia, um lugar ideal onde a natureza e o gênio humano se encontrassem. Seu desejo de tornar os mitos realidade deu origem à história dos terraços verdes suspensos sobre a terra. No entanto, ainda não foram encontradas evidências arqueológicas dos jardins. No início do século XX, o arqueólogo alemão Robert Caldwell descobriu os restos de um enorme complexo na Babilônia que poderia ter feito parte dos jardins. No entanto, nem todos os estudiosos concordam com essa interpretação. Alguns acreditam que os jardins poderiam não ter estado situados na Babilônia, mas em Nínive, a capital do Império Assírio. Os jardins suspensos eram reais? Talvez nunca saibamos a resposta, mas ao sonhar com eles, descobrimos o maravilhoso mundo das civilizações antigas, onde o amor, a inspiração e o gênio humano criaram verdadeiros milagres.